considerar é que existem algumas características em relação aos enxertos de tecido conjuntivo que a gente tem que pontuar, desde a confecção do retalho, posicionamento do enxerto e depois posicionamento do retalho. Então aqui, eu não vou entrar em detalhes de técnicas com vocês, tá? Mas essa daqui é a técnica do Zucchelli, aonde vai desenhar papilas cirúrgicas para serem suturadas sobre as papilas anatômicas. Então, a gente cria esse PC, é papila cirúrgica, que está representado pelas linhas brancas aí na tela de vocês, e as papilas anatômicas está representado por essa sigla PH, que é papila anatômica. Qual é o objetivo da criação da papila cirúrgica? Porque o retalho ele vai ser avançado coronário e essa papila cirúrgica ela vai ser suturada sobre uma papila anatômica que está desepitelizada. Então, eu vou tirar o epitélio da papila anatômica e essa papila cirúrgica ela vai vir no nível coronário. Então, meu retalho vem no nível coronário para ser suturado sobre a papila anatômica. Mas o mais importante é a gente pensar em potencializar a revascularização do meu enxerto. Então, lembra que eu comento sempre com vocês, olhem o que está por trás das recessões gengivais. E um dos fatores, tá, que está por trás das recessões gengivais é justamente a revascularização do enxerto. E é exatamente por isso que a gente prima por algumas características do tipo de retalho que a gente faz. Então, na técnica do Zucchelli, ele indicou para a técnica dele fazer um retalho misto. Um retalho parcial até a base da papila cirúrgica, ou seja, eu vou fazer um retalho dividido, eu vou fazer total até ultrapassar a linha mucogengival e eu vou fazer um retalho dividido acima da linha mucogengival porque eu vou ter maior mobilidade do meu retalho. Então, o grande catch aqui que eu gostaria de comentar com vocês é que esse retalho parcial até a base da papila, ele vai fornecer suprimento sanguíneo para o meu enxerto justamente na porção mais cervical da raiz, que é onde eu tenho uma menor vascularização. Então, na região cervical, o colar da raiz, ele tem uma extensão maior mesiodistal. Então, é a região onde o enxerto vai ficar com menor vascularização. E o Zucchelli, pensando em potencializar a revascularização dos enxertos, ele fez um retalho parcial até a base da papila. Ok? Então, assim, basicamente, nós temos dois tipos de retalhos que a gente pode fazer. Aliás, 3 tipos de retalho que a gente pode fazer aí. Primeiro, retalho total. O retalho total, até a linha mucogengival, ele tem algumas vantagens. Qual a vantagem? Ele vai permitir com que a minha papila cirúrgica fique mais espessa. Então, eu tenho mais estabilidade na hora da sutura. Então, o meu tecido ele vai ter mais estabilidade na hora da sutura. Só que, se eu fizer retalho total, eu perco de um lado. Que lado que eu perco? Eu perco em revascularização do enxerto, porque daí eu vou ter só um suprimento sanguíneo, que é o suprimento proveniente do retalho. Então, esse é um tipo de retalho total. Até ultrapassar a linha mucogengival e depois retalho dividido para dar a mobilidade desse retalho. A segunda possibilidade é como o Zucchelli fez, retalho misto. Eu faço um retalho parcial, retalho total e retalho parcial. Então, eu tenho melhor vascularização do meu enxerto, principalmente na porção cervical. O terceiro tipo de retalho é o retalho dividido em toda a extensão. Então, eu já não faço mais retalho total, eu faço um retalho
dividido em toda a extensão. Por um lado, eu ganho muito em relação à revascularização. Então, meu enxerto ele vai ficar com duplo suprimento sanguíneo, tá? Do outro lado, eu perco em relação à espessura do retalho. Então, isso pode me levar a uma falha técnica maior, porque é muito mais difícil fazer a divisão do retalho em toda a extensão. Então, o meu retalho ele pode ficar muito fino. Teoricamente, no deslocamento coronário, a papila cirúrgica ela pode ficar mais friável e eu posso ter uma deiscência de sutura, tá? Ou eu posso ter uma falha técnica no momento da confecção do meu retalho, por exemplo, uma perfuração, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é que isso tudo é no intuito de melhorar a revascularização do meu enxerto. Então, pensem que não seria um crime eu fazer retalho total e dividir depois. Não seria um crime eu fazer retalho parcial, total e dividir. E também não seria um crime eu fazer um retalho dividido em toda a extensão. Porque eu estou trabalhando com enxerto de tecido conjuntivo. E esse enxerto de tecido conjuntivo, ele vai se revascularizar muito rápido, teoricamente, tá? Mas ele vai se revascularizar. Porque dentro dele eu tenho vasos sanguíneos e fora dele eu vou ter um ambiente para manter ele nutrido. Então eu vou ter um processo de angiogênese e eu vou ter um processo de anastomose. Angiogênese, formação de novos vasos, e anastomose eu vou ter a formação, tá? A união dos vasos sanguíneos do enxerto com os vasos sanguíneos do leito receptor, ok? Então, os princípios biológicos de confecção de retalho basicamente são esses. E agora a gente tem que entender no posicionamento do enxerto. O enxerto de tecido conjuntivo, ele pode ficar interposto entre o retalho e entre a papila cirúrgica, a papila anatômica. Ou seja, eu posso ter uma interposição da papila cirúrgica sobre a papila anatômica do meu enxerto no meio. Eu posso ter uma interposição do enxerto, tá? Porque eu tenho tecidos que vão se unir, entre aspas, rapidamente. Isso é legal? Ó, hoje, dentro dos meus princípios, em termos de princípios biológicos, eu não gosto de fazer interposição, tá? Papila cirúrgica, ela tem que ficar livre sobre a papila anatômica. Eu não posso ter interposição no enxerto. Mas, em alguns casos específicos, eu posso ter uma interposição do enxerto entre a minha papila cirúrgica e a minha papila anatômica, que teoricamente eu não teria tanto problema, tá? Mas eu posso. Mas também é um outro princípio biológico que a gente tem que entender. Talvez, na minha utilização de algumas matrizes, necessariamente eu teria que optar por um tipo de retalho específico e um tipo de posicionamento da matriz específica, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso também mais lá para frente. E um outro princípio técnico que é interessante a gente discutir aqui, antes de entrar diretamente na matriz, é o deslocamento coronário desse retalho em relação ao enxerto. O enxerto, ele pode ficar totalmente submerso ou ele pode ficar um pouquinho para fora, como a gente comentou. Existem as vantagens dele ficar totalmente submerso e algumas desvantagens. E existem as vantagens dele ficar um pouco para fora do retalho e algumas desvantagens. Isso a gente já discutiu e eu não vou discutir isso agora com você. Mas, talvez, quando a gente pensar em biomateriais ou substitutos do conjuntivo, talvez a nossa opção seja deixar esse biomaterial totalmente embutido, tá? Para potencializar a vascularização dele. Então,